O Medicina e Saúde dessa semana está abordando um tema polêmico que desafia fé e ciência. Você acredita que a fé possa curar? Será que fé e ciência são opostas? É importante manter uma separação entre elas? Tu és a minha luz. O que uma tem a dizer sobre a outra? O médico Herbert Benson, da Faculdade de Medicina de Harvard, afirma que o estresse é responsável por pelo menos 60% das doenças que atingem o homem moderno. Além disso, faz o organismo produzir o agente inflamatório interleucina 6, que está associado a infecções crônicas, diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. Segundo o médico, ao orar, o paciente atinge o estado de relaxamento capaz de reduzir o impacto dos hormônios no organismo. A oração continuada desacelera os batimentos cardíacos, o ritmo de respiração, baixa a pressão sanguínea e reduz a velocidade das ondas cerebrais, melhorando a condição física. Ele comprovou que pessoas que raramente iam à igreja tinham altos níveis de interleucina 6 no sangue, enquanto nos frequentadores assíduos, esses índices eram significativamente mais baixos. Mas será que a explicação científica convence a todos? Como cristão, pastor, como que o senhor vê a questão da crença num poder superior à compreensão humana? Então nós temos como nosso poder superior Jesus Cristo. E nós cremos que Jesus Cristo é Deus. E, portanto, essa crença neste poder superior, em Deus, ela nos dá uma coisa muito importante, que é a esperança. A esperança, ela nos coloca numa situação onde nós colocamos aqueles problemas, aquelas situações, aqueles dilemas de nossa vida que nós não conseguimos lidar, muitas vezes com problemas e situações impossíveis, que nós entendemos, olha, não consigo, e eu coloco nas mãos desse Deus. E isso traz para nós uma palavra que eu já falei aqui, esperança. Esperança, ela produz, então, essa compreensão de que há um Deus soberano, há um Deus poderoso e há um Deus fiel. E esse Deus é por mim. Certo. O senhor, além de pastor, é médico. Sim. Também, né? Ciência e espiritualidade podem caminhar juntas no terreno da cura? Veja bem, a ciência e a espiritualidade, ou a ciência, alguns dizem ciência e religião, ciência e crer num Deus, elas são absolutamente compatíveis. Nós entendemos que nós temos um curso, inclusive aqui na igreja, que chamamos de Origens, que nós conversamos sobre a questão da origem do universo, a questão de ciência e religião. E aí eu vou chegar no ponto que você perguntou, que é cura, mas eu quero dizer o seguinte: a ciência bem estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada, elas nunca vão entrar em contradição. Ao contrário, o que a ciência está encontrando, está buscando, ela mostra o que a Bíblia já vem dizendo há muito tempo. Então, quando você entra na área da saúde, na área de cura de doenças, nós entendemos que, como eu disse há pouco, quando a pessoa tem fé e fé num Deus que é soberano, que é poderoso, que é fiel, e que ela então coloca aquela situação de enfermidade, de doença diante dele, ela entende dentro de um equilíbrio, a gente vai falar aqui no equilíbrio, não no extremo nenhum nem outro, de não crer em absoluto, ou no extremo de totalmente evitar ou não utilizar os conhecimentos tecnológicos ou recursos que nós temos. Nós queremos falar aqui no equilíbrio, quando ela entende que tem um Deus soberano e poderoso por ela, ela pode, dessa forma, colocar e crer que aquele Deus pode, sim, atuar naquela enfermidade, naquela doença. Ele pode, de alguma forma, agir. Ele pode agir de forma sobrenatural, com um milagre, curando, simplesmente curando, isso acontece. Ele pode agir utilizando ou usando, direcionando profissionais de saúde, equipamentos tecnológicos, meios tecnológicos, para que a pessoa possa, então, ser curada ou ser tratada da sua doença. Então, eu acho que é um ponto muito importante nesse contexto. Eu acho que o homem ele não é só físico,
ele é espiritual, ele é emocional, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. A gente não consegue dissociar isso. E quando você está doente, muitas vezes você está doente não somente do físico, a gente observa isso na prática clínica todos os dias. Muitas vezes ele está doente da alma e ele está doente do espírito. Então há necessidade de essas três coisas estarem equilibradas. A ideia de oposição entre ciência e fé é descartada por Helena Tanuri, ex-integrante da banda mineira Diante do Trono, apresentadora de TV, conferencista e escritora. Eu acho que é uma grande arrogância a gente acreditar que a fé é uma besteira, né? A ciência ignorar a fé, e tanto quanto a fé não dar ouvidos à ciência. Eu acho que elas podem perfeitamente caminhar juntas e buscar um ponto de interseção. Eu acho que quando existem cientistas realmente sérios e que creem em Deus, já tiveram uma experiência real com Deus, eles sempre encontram, Soraya, esse ponto de interseção entre fé e ciência. Certo. Muitas pessoas têm dificuldade para acreditar naquilo que não vem, que não conseguem tocar, naquilo que elas não percebem como existência física. Como que você explica, então, o número de pessoas que acabam obtendo resultados incríveis de cura, né? Ou então que obtêm equilíbrio e paz diante de situações desesperadoras ocasionadas por alguma doença? O que é isso? Eu acho que é a força por trás de tudo. Deus não é apenas uma força, Deus é uma pessoa. E eu acredito que mesmo aquelas pessoas que não têm consciência da existência de Deus e não tiveram um encontro com Ele, uma experiência com Ele, elas carregam a eternidade dentro de si. Independente de religião, sem falar de religião. Isso é tão real que como a gente reage diante da morte? Tem a coisa mais certa do que a morte? Nada mais certo na vida do que a morte. Nós já deveríamos, nessas alturas do campeonato, da nossa história, termos nos acostumado a ela. Mas jamais nos acostumamos à morte. Por quê? Porque não fomos criados para morrer. Não fomos criados para sermos destruídos. O processo de queda do homem é que levou à morte. Então, mesmo que uma pessoa não entenda isso plenamente, com a sua escolha, a eternidade está dentro dela. Ela é feita à imagem e semelhança de Deus. E em algum momento, ela se reconecta com o eterno. E o plano de Deus para cada pessoa, ele é individual. Então, ele será cumprido, quer a pessoa ter ciência disso ou não. Existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas e as pessoas, elas vão entrar nesse propósito divino. É nisso que eu acredito. Pergunto à conferencista, que é recebida em todo o país e no exterior por milhares de pessoas a cada palestra, o que ela pensa sobre pacientes que abandonam os tratamentos convencionais, esperando somente a cura através de uma intervenção divina. Na resposta, Helena é taxativa. Eu não concordo, eu particularmente não concordo, apesar de crer que o Deus é todo suficiente para curar uma pessoa imediatamente. Eu também respeito a experiência de cada um, mas o que eu acredito? Quem deu suporte para o médico, o conhecimento, inteligência ao homem foi o próprio Deus. Então ele pode curar você automaticamente, instantaneamente, ele tem poder para isso, mas ele também pode curar através da medicina. Quem deu inteligência ao homem para desenvolver a medicina foi o próprio Deus. Então toda a cura emana dele. Quer a medicina admita isso ou não. É nisso que eu acredito também. Sei que há um Deus a me guardar. E o programa chegou ao final, mas eu quero deixar a seguinte mensagem para vocês. Ter fé é acreditar que tudo que você deseja irá acontecer, mesmo que todas as coisas indiquem que é impossível. Ter fé não é acreditar quando tudo vai bem, mas sim quando as coisas não acontecem da maneira que você imagina, quando tudo está errado. E este sentimento independe de religião. Está ligado ao mistério que nem o mais genial dos cientistas conseguiu explicar. Tenha um excelente domingo e uma semana abençoada, cheia de fé. Tchau! Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus.